Graças a Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Eternamente, para todo sempre, a majestade celestial. É o nosso compromisso de reverenciá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e estarmos antenados, conectados e em comunhão para com Ele. Ele é o nosso Pai, nosso Rei. Portanto, nós temos o dever de não perdermos com Ele a comunhão, mas mantermos acesa a chama da adoração ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Convosco, seu irmão em Cristo, o pastor Celso Chagas, para nós adorarmos ao Senhor, baseados na Bíblia Sagrada, esse livro santo, o qual temos por regra de fé e governo. Palavra de Deus no Salmo 72, na Bíblia Sagrada, do versículo 1 até o versículo 5. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Glória a Jesus. Povo de Deus, todos sabem que Israel é povo eleito de Deus. E o eleito tem certos privilégios. Deus concedeu um pedido que eles fizeram, que queriam um rei. E Deus lhe deu permissão de ter um rei, que foi Saul, o primeiro rei de Israel. Depois Davi. E depois de Davi, o homem que escreveu esse Salmo 72, Salomão, filho de Davi. E esse salmo é uma conversa entre Salomão e Deus. E Deus dá a ele a ordenança, o seu dever sagrado de ser um verdadeiro rei. Não é somente o status real, não é somente a pompa real, as boas amizades com outros reis, com alta sociedade, com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas, as mulheres bonitas, as bebidas caríssimas, a riqueza. Não era só isso. Deus levantou o rei para reinar. E nesta conversa entre ele e Deus, a receita de Deus é que o rei tem o dever de julgar com equidade, de fazer transparente a justiça, de mostrar ao povo o que é ser um rei justo, correto e que ande de acordo com a Carta Magna, de acordo com a ordenança daquele que o constituiu rei. E quem o constituiu rei é o soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Celestial, Pai de todo aquele que nele acredita. E agora, este jovem começa a reinar. E todo aquele que começa uma certa atividade, seja ela pequena ou grande, vem as provas, as provações, os testes, e às vezes testes rigorosos, para saber se de fato está preparado para ocupar tal função a qual está a exercer. Certa vez, ao início do seu reinado, lá em 1 Reis,
no capítulo 3 e no versículo 16 até 28. Chegaram perante o rei Salomão 2 mulheres prostitutas. Na época o rei teria que julgar as causas. E essas 2 mulheres traziam um menino vivo e um menino morto. Na mesma idade, diferença de dias de um para o outro. Uma mãe de um menino morto dizia: não, ela tomou meu filho, ele não é dela e tal, e fazia aquele pampeiro terrível. A mãe real do menino disse ao rei Salomão toda a sua história, mas aquela obstinada mãe insistia dizendo: não, o dela é que morreu, o meu está vivo. Salomão chama os seus criados e diz: me traga uma espada. Traz aí uma espada. E trouxeram a espada e deram a Salomão. Ele disse: eu vou cortar o menino do meio. Vou dar um pedaço para cada uma, que é para acabarem com a briga. Uma das mulheres disse a Salomão: não, Senhor. Pode entregar o menino totalmente. Pode entregar para ela. Não mate. Deixa ela levar. Mas aquela outra mulher insistia dizendo: não, eu quero o meu pedaço. Pode cortar no meio que eu levo o meu pedaço. E ela fica com uma, fica com outra. Salomão diz: entrega o menino para aquela mulher que disse: não mate o menino. Pode entregar para ela. Eu prefiro perder do que vê-lo morrer. Salomão diz: tu és a verdadeira mãe do menino. Uma mãe jamais vai querer ver o seu filho aos pedaços. E todo Israel reconheceu a capacidade, a habilidade, a qualidade, a equidade de Salomão no julgamento de uma causa, fazendo transparecer a justiça, pois para isso é que ele foi chamado, para reinar com justiça, demonstrar sua equidade e fazer valer aquilo que Deus o havia constituído. Observamos nesse trecho lido: quem necessita de justiça? Quando Deus estava colocando ele lá, Deus diz: olha, tu vai cuidar do necessitado, vai quebrantar o opressor e vai fazer justiça ao povo. Tu serás a voz ativa. Tu defenderás aquele que não tem defesa, ao indefeso, aquele que muitos estão se assenhorando deles para oprimi-los, para prejudicá-los e levá-los ao sofrimento e até mesmo ao extermínio total. Tu é rei para isso, para livrar o povo da opressão, da morte, das garras do inimigo. E aí, ele estende dizendo assim: quebrantará, salvará o necessitado, quebrantará o opressor. Dirá o opressor: tu não és mais opressor, tu és um ex-opressor. Tu estás proibido de oprimir. E como rei ele poderia usar o rigor da lei. Fosse lá o que ele bem entendesse. Aplicaria uma pena. Fosse cadeia, fosse morte, fosse tal que fosse. Ele foi constituído para reinar e reinar com equidade. Quando nós observamos na palavra do Senhor o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, sendo filho de Deus, desceu do céu, esvaziou-se da sua glória, se redimensionou, veio ao mundo, assumiu forma humana, derramou sangue na cruz, coisa que homem nenhum teria cacife para esta empreitada. E ele agora cumpre os rudimentos, as ordenanças do Pai. E devido a ele ter cumprido isso, Deus o levantou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Lhe deu o direito de reinar sobre tudo e sobre todos. E quando nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 4 de Apocalipse e no versículo 9: porque foste morto,
E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e estes reinarão sobre a terra. Cristo comprou com seu sangue homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e fez reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, para reinarem em seu nome, para exercerem o reinado. Portanto, meu irmão, no teu lar, tu és um rei. Minha irmã, tu és rainha. Amém? No teu trabalho, naquilo que tu exerces, na função a qual passas a exercer. Haja como um rei. Com equidade, com justiça igual para com todos, com sinceridade, com lealdade, sem opressão, pelo contrário, combatendo o opressor, fazendo ele compreender. Ah, mas as minhas forças são poucas. O cara é muito forte. De todas as formas que se pensa, há um Deus poderoso a teu lado, aquele que te constituiu para reinar. E a Bíblia Sagrada diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Tu tens alguém maior do que tudo e do que todos. E foi aquele que te constituiu rei. Não foi para ser injusto, não foi para ser canalha, não foi para ser profano, miserável, desgraçado, mas foi para fazer um trabalho para Deus, assim como Deus levantou Salomão para reinar. Não é somente o status de ser rei. Não. Tem o dever de ser rei. Tem um dever sagrado a cumprir e a fazer brilhar a justiça de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para fazermos justiça, para livrar os oprimidos dos demônios, expulsando os demônios, curando os enfermos e pregando o evangelho, e fazendo a transparência do céu reinar no coração daqueles que acreditam. E esse temor, somos nós que somos aqueles que levaremos esse temor adiante, para que o povo acredite enquanto durar o sol e a lua nos céus. Deus nos chamou para isto, assim como chamou Davi, Salomão, e quando Davi fez uma aliança davídica, dizendo: enquanto os teus filhos me obedecerem, não vai faltar rei da tua raça no trono de Israel. Se faltou foi porque os homens desobedeceram, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel para cumprir o que ele escreveu. Não é o homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Amém? Então medita nesse salmo. Salmo 72. Escrito por Salomão, nessa conversa entre ele e Deus, nessa ordem que Deus lhe passa, do que é o dever de um rei correto, que julga uma causa e que leva o povo a ter mais temor a Deus e querer estar próximo de Deus e não distante de Deus. Infelizmente, há muitos que se dizem reis, que se dizem que foram ungidos pelo Senhor e que são ungidos do Senhor, que infelizmente têm afastado o povo de Deus, conduzido o povo para bem longe de Deus. E às vezes, a sua estupidez, a sua forma de agir, ele tem contribuído para o ateísmo, e muitos não conseguem mais nem sequer se firmar em Deus, porque confiou em um filho do diabo que se dizia filho de Deus, que se dizia ungido de Deus. Deus não tem ungido ladrão, Deus não tem ungido vagabundo, Deus não tem ungido prostituto, Deus não tem ungido filho das trevas. Deus tem ungido para fazer a sua palavra se cumprir e transmitir ao mundo perdido a unção da sua palavra e o seu poder, levando o povo à reflexão e à aproximação para com o Senhor, porque Deus é fiel. Deus tem um povo seu na terra, zeloso e de boas obras, e nós fazemos parte desse povo. Reinemos para o Senhor e portemos como tal, como tais. Não queira ser um rei de qualquer forma. Reine no seu território. Procure ser cheio do Espírito Santo. Procure ter conhecimento da palavra e maneje bem a palavra. E procure ter a modéstia, a moderação,
Julgue com equidade. Faça a justiça transparecer, e o nome do Senhor será glorificado, e tu serás abençoado para a glória de Deus enquanto durar o sol e a lua. Amém? Glória a Jesus, que Deus te abençoe, e vamos à luta, que o nosso Deus é fiel. Ora comigo para que Deus te dê graça, virtude do céu e capacidade de vencer todos os obstáculos, e no teu reino, no teu território, reine com justiça. Ore a Deus e Deus te abençoará e te dará a iluminação dos altos céus. Querido Deus e Pai, eu te agradeço no nome de Jesus. Tu é Deus de equidade, Deus justo e soberano. Tu pode todas as coisas, ó Pai. Portanto, eu te agradeço de coração o que tu tens feito e o que tu ainda vais fazer, para a honra e a glória e o louvor do teu nome. Eu te imploro, Pai, visita os corações nessa hora. Aqueles que ouvem essa palavra, abençoa, dai da tua graça a esse povo teu, que lutam, que batalham e que creem na tua palavra. Deus meu, aqueles que estão inscritos no canal, que estão comigo ombro a ombro, Pai, orando, acreditando, enfim, abençoe a cada um. Abençoe, Senhor, aquele que ouviu a palavra, mesmo que ainda não está escrito, que não se decidiu ainda, mas que tu levarás a se decidir. Meu Deus, abençoa os pais para que possam educar os filhos, abençoe aqueles que estão a exercer tais funções, que façam para a tua glória e demonstre a sua equidade. Meu Deus, derrama sobre o Brasil um grande avivamento. Eu sei que tu mandarás, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. E aquele que for, de fato e de direito, ungido do Senhor, mostrará ao mundo a grandeza da tua glória, mostrará ao mundo a equidade do teu reinado e será verdadeiramente teu filho, teu ungido, para pregar o evangelho puro e viver a sinceridade da tua palavra. Te agradeço no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.